Olá, eu sou a professora Ana Josefa e estamos cá para mais uma aula de português língua não materna. Nós hoje vamos começar exatamente pelo teu trabalho de casa, o desafio da aula passada. Ainda te lembras qual era? Pois é, nós tínhamos um pequeno desafio na aula passada que era escrever o contrário de algumas palavras que eu coloquei no quadro. Lembras-te? Pois é isso que vamos fazer primeiro hoje. Antes de entrarmos propriamente no nosso tema, vamos fazer então a tarefa de hoje, que no fundo é a tarefa da aula passada. Vamos então escrever no quadro, vamos ao quadro, ver se fizeste bem o teu trabalho de casa. Então vamos lá. Então as palavrinhas que nós tínhamos eram descolar, tínhamos descontente, tínhamos ainda a palavra ilegal e a palavra infiel. Ora bem, tínhamos que encontrar as palavras da mesma família, não é? Com o significado contrário, certo? Então vamos lá ver. Então, qual é o contrário de descolar? Claro que fizeste bem. Colar. Muito bem. Descontente, qual é a palavra? Contrário, contente. Depois temos a palavra ilegal. Ilegal, sabes o que quer dizer ilegal, não é? Portanto, ilegal, fora da lei. Então, temos aqui ilegal, vem da palavra legal. As coisas que são legais estão de acordo com a lei. As que são ilegais estão fora da lei ou contra a lei. Depois temos aqui infiel. Infiel é o contrário de fiel. Muito bem. Então, eu tenho a certeza que acertaste as palavras todas, não é? E agora vamos entrar no tema de hoje. Nós hoje vamos falar de cidades e florestas. Na última aula falámos de cidades sem carros, lembras-te? Pois é, e falámos também que nessas cidades o ar é mais puro, respira-se melhor, o ambiente é mais limpo, é mais amigo da natureza. As cidades sem carros são cidades mais amigas da natureza. E hoje vamos falar de florestas. Mas vamos falar de umas florestas um bocadinho especiais. Já vais ver. Eu vou-te mostrar então ali um pequeno vídeo onde vais ver uma floresta especial. Depois falamos, depois de veres o vídeo. Então temos o tema de hoje, que são as cidades e as florestas, não é? E depois vamos avançar e vamos falar no autocarro floresta, imagina. Vê só este vídeo. Vamos lá então ver aqui o nosso vídeo. Ups. Life is beautiful. Welcome to Taiwan.
Ora bem, então, estiveste a ver este vídeo, não é? Do autocarro floresta. Já viste tão interessante que é um autocarro que parece uma floresta? Como reparaste, dentro daquele autocarro havia muitas plantas, havia flores. Portanto, é um autocarro completamente diferente dos outros autocarros normais. É um autocarro que circula na cidade e que ajuda a melhorar o ambiente dentro da cidade. Ora, imagina se nós tivéssemos mais autocarros como este, portanto, o objetivo da pessoa que criou este autocarro é que venha a haver muitos autocarros como este, as cidades vão acabar também por ficar mais limpas, com um ar mais respirável, não é? Portanto, vai ser bom para o ambiente da cidade ter autocarros como este, não é verdade? Ora bem, então, neste autocarro, não é? Aquilo que pudeste ver aqui é muito interessante. E quem teve a ideia deste autocarro foi exatamente um senhor que era florista. Sabes o que é um florista? Sabes? Um florista é alguém que tem uma loja onde se vendem flores e plantas. E, portanto, este senhor, como já tinha um negócio de plantas e de flores, não é? Resolveu transportar a sua ideia para um autocarro. E naquele autocarro as pessoas podem circular, não é? Mas circulam a respirar um ar puro, como se estivessem dentro de uma floresta. E por isso o nome do autocarro ser o autocarro floresta. Vamos ver aqui então um texto que nos fala exatamente sobre este vídeo. Vais ouvir o texto com muita atenção, está bem? Detestas o ruído e a poluição da cidade? Então está na hora de apanhares o autocarro floresta. O autocarro floresta é como uma estufa sobre rodas. A ideia do autocarro floresta é de um florista em Taiwan. Ele pensa que dentro de pouco tempo vai haver muitos autocarros iguais a este a circular na cidade. Os passageiros dizem que se sentem muito felizes e descontraídos quando entram no autocarro. Não admira? Pois é, de facto, não admira. Um ambiente daqueles dentro do autocarro, naturalmente, que é muito agradável, certamente. Ora bem, aqui no nosso texto fala de uma estufa, não é? Que o autocarro é como se fosse, este autocarro em particular, que é como se fosse uma estufa sobre rodas. Sabes o que é uma estufa? Sabes? Eu vou-te mostrar aqui a imagem de uma estufa. Pois é, aqui tens uma estufa. Portanto, é um espaço coberto, não é? Que tem plantas, neste caso tem plantas lá dentro, tem flores, e as flores vão se desenvolvendo na estufa. E, portanto, aqui, este senhor que teve a ideia do autocarro foi exatamente o que ele fez. O autocarro funciona como se fosse uma estufa que anda de um lado para o outro e que apanha passageiros, como também pudeste ver no vídeo, não é? Portanto, tinha passageiros ao longo do caminho que iam subindo no autocarro para fazer o seu trajeto. Ora bem, nós vamos também falar de outra floresta muito original. Imagina, nós vamos falar de florestas verticais. Sabes o que é que quer dizer vertical? Ora, vertical e horizontal, sabes o que significa? O que quer dizer? Ora bem, então vamos lá ver. Vertical, vou escrever aqui no quadro, vertical e horizontal. Vertical é o que fica nesta posição e horizontal fica nesta posição, está bem? Portanto, vertical, temos aqui vertical e horizontal. E as florestas que vamos falar a seguir são florestas, já não estão em autocarros, mas são florestas verticais e que estão também nas cidades. Mas imagina, estas florestas verticais são florestas que estão em prédios transformados em florestas. Porque, como sabes, na cidade há muitas casas, há muitos prédios. E o facto de haver muitas habitações, muitas casas, faz com que não haja espaço
para haver muitas árvores, muitas plantas. Pode haver assim um parque onde haja algumas plantas, mas nunca é suficiente para a quantidade de gente que há na cidade, não é? Porque, como tu sabes, as plantas dão-nos o oxigénio. E o oxigénio portanto, se as plantas nos dão oxigénio e nós respiramos oxigénio, precisamos que haja oxigénio suficiente e que o ar esteja limpo para podermos ter uma boa saúde. E então, nas cidades, isso é mais difícil por causa da poluição, não é? Porque há muito movimento de carros, há poucas árvores e então há outras soluções que foram encontradas para a cidade e que também, de alguma forma, são mais amigas do ambiente. Portanto, estas soluções que eu te vou mostrar a seguir são muito amigas do ambiente. Portanto, se todas as cidades passassem a ter, sempre que possível, uns prédios floresta, por assim dizer, como te vou mostrar na imagem, não é? Isto seria muito bom para todas as cidades. Repara, tens aqui a imagem de um prédio em Milão, Itália, que é exatamente um exemplo de floresta vertical. Tens ali um prédio, não é? E esse prédio tem árvores plantadas. Estas árvores, numa situação normal, estariam plantadas no chão, mas aqui estão penduradas quase, não é? Porque elas estão plantadas nas varandas ou nos espaços dos prédios. Então, agora que já sabes o que é que quer dizer vertical, não é? E horizontal, nós vamos agora ver um pequeno vídeo que nos fala exatamente destas florestas verticais. Vamos ver então o vídeo? Ora bem, então, gostaste de ver estas imagens? Reparaste bem na beleza destas cidades, onde os prédios também transportam árvores, não é? E são florestas verticais. Ora, estas florestas verticais vêm ajudarem muito o ar que se respira nestas cidades, não é? Porque imagina, uma cidade como esta, para além de ser muito mais bonita, não é? Porque temos a beleza do verde da natureza, tem também ainda a particularidade de termos ali árvores que nos produzem o ar puro, não é? Que nos produzem o oxigénio. Ora, e como é que isto acontece? Ora, então, as árvores, não é? Absorvem o dióxido de carbono e depois libertam o oxigénio que nós precisamos para respirar. E isso é bom para nós, não é? Porque se faltar o oxigénio, nós não podemos viver. E, portanto, temos que preservar a natureza, ser amigos do ambiente, para que tenhamos o ar que tanto precisamos para respirar.
Ora bem, eu espero que tenhas gostado mesmo deste vídeo e eu tenho a certeza que não te importarias de morar numa cidade onde os prédios fossem assim como estes que tu acabaste de ver, não é? Vamos então fazer um exercício relacionado com este vídeo que acabámos de ver. Repara, portanto, nós vamos ler as frases e vamos ver então aqui algumas, como é que vamos completar estas frases com as informações que podemos ter aqui. Então temos aqui, porquê é que é difícil ter árvores na cidade? Já falámos disso, não é? Falámos da questão da falta de espaço, não é? Porque as casas ocupam muito espaço e depois não há espaço suficiente para plantar as árvores. Então, vamos ver, depois temos a outra pergunta que diz, porquê é que precisamos das árvores? Também já falámos disso. Depois temos ainda, porquê é que a floresta vertical pode ser uma solução? Então, de acordo com estas perguntas que nós temos aqui, vamos ver que respostas é que podemos ter para cada uma delas. Então, a primeira que diz, porquê é que é difícil ter árvores na cidade? Nós temos ali, porque as cidades são cada vez quê? Maiores ou mais pequenas? Achas que as cidades estão a crescer ou estão a diminuir? Cada vez há mais gente a morar nas cidades, não é? Então, isso quer dizer que... Exatamente. Que as cidades cada vez ficam maiores, não é? Portanto, porque as cidades são cada vez maiores. Então, agora vamos à segunda pergunta. E temos aqui, porquê é que precisamos das árvores? Porque as árvores dão-nos o quê? O ar puro ou o ar poluído? O que é que te parece? Pois é isso mesmo que estás a pensar. E é isso mesmo que estás a dizer. Dão-nos ar puro. Estás a ver? Portanto, porquê é que precisamos das árvores? Porque as árvores dão-nos ar puro. Agora, vamos à terceira pergunta. E temos aqui, porquê é que a floresta vertical pode ser uma solução? Porquê é que será? Então, achas que a floresta vertical poupa ou gasta recursos? Gasta espaço? Se nós estamos ali no meio da cidade e cada vez há mais prédios, então o que é que acontece em relação ao espaço? Pois é, eu até já te pus ali uma dica sem querer, não foi? Pois é, e tu vais-te aproveitar dela. Então, porque a floresta vertical, naturalmente, poupa muito espaço. Muito bem, poupa muito espaço. Agora, vamos ver aqui aquilo que polui o ambiente. Falámos do dióxido de carbono, não é? Ora, o dióxido de carbono é um gás produzido sobretudo pelas chaminés das fábricas, não é? Pelas fábricas e pelos motores dos carros, que poluem o ambiente. E, portanto, se não houver árvores suficientes para absorver este dióxido de carbono e depois transformá-lo em oxigênio, as cidades vão ficar muito poluídas, não é? E, portanto, para evitar a poluição, nós temos que fazer a nossa parte também para podermos ajudar o ambiente, para termos um ar mais limpo para respirar, certo? Muito bem. Então, vamos aqui ver algumas informações sobre as florestas de todo o mundo. Vou-te passar essas informações antes de as ler. Repara, toma atenção aos números. Pois é, já viste? Então, reparaste bem nestas informações? Então vamos passar a lê-las, está bem? Vamos lê-las. Então temos aqui 30% do planeta está coberto por florestas. Depois temos 4.000 a 6.000 espécies desaparecem todos os anos por causa da falta de florestas. Depois
Depois temos aqui outra pergunta. Temos aqui uma pergunta que diz assim: o que é que as pessoas fazem com os terrenos depois de cortarem as árvores? Pois é, temos ali, com números, não é? 40% dos terrenos é usado para a agricultura comercial, não é? Depois temos 33% dos terrenos é usado pelos pequenos agricultores. E depois temos ainda que 27% é usado para construir cidades e fábricas. Ora, estamos a ver que estas notícias não são nada boas, não é? Não são boas estas notícias. Mas há uma boa notícia que eu te vou dar a seguir. Repara. Então temos uma boa notícia. E qual é a boa notícia? Olha para o quadro. Pois é. Então a boa notícia é que desde 1990 há mais 572 mil quilómetros quadrados de floresta na Índia e na China. Ora bem, portanto, felizmente ainda há alguns locais no planeta onde o tamanho das florestas está a aumentar, mas de facto não é suficiente. Mas já é um bom caminho. Isto é uma boa notícia, não é? Muito bem. Então vamos agora avançar. Temos aqui alguns exercícios que vamos fazer para nos falares de medidas, de coisas que eu, tu e toda a gente temos possibilidade de fazer para melhorar o ambiente e para colaborar para que tenhamos menos dióxido de carbono, não é? E tenhamos mais oxigênio. Portanto, nós também podemos contribuir, podemos colaborar, ser amigos da natureza, não é? E ter algumas práticas que nos ajudam a melhorar o ambiente e o planeta, não é? Que é uma casa de todos nós e que todos nós temos responsabilidade, está bem? Então vamos ver. Temos aqui este exercício no quadro, temos aqui este exercício que vais ter que completar com palavras que nós temos aqui. E com certeza que já reparaste que essas palavras são verbos, não é? Para completar as frases. E então temos aqui as palavras vai, usar, vamos, tomar, poupar, vais, plantar, vou, reciclar e fechar. Ora bem, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar estas palavras para completar as nossas frases, está bem? E também te digo desde já que há palavras a mais, não vamos utilizar todas as palavras. Temos que ver quais são aquelas que se adequam melhor e vamos utilizar essas. Então, na linha A temos este ano, vamos, e depois temos a bicicleta para ir trabalhar. Então aqui vamos fazer o quê? Qual será a palavra que nós temos ali que nos serve para completar esta frase? Qual é? Então, se vamos utilizar a bicicleta, qual é a palavra que é sinónima de utilizar? Usar. Muito bem. Este ano vamos usar a bicicleta para ir trabalhar. Ora, se formos de bicicleta em vez de ir de carro, já estamos a ser amigos do ambiente. Depois, a seguir, temos, na linha B, este ano vais na eletricidade. O que é que tu tens que fazer em relação à eletricidade? Se calhar precisamos de gastar menos eletricidade. E se for gastar menos, isso significa o quê? Poupar. Exatamente. Nós vamos poupar na eletricidade. Agora, vamos ver aqui mais. Portanto, já temos ali a palavra usar e poupar que já estão cortadas, porque nós já utilizámos estas palavras. Vais olhar para as outras palavras que temos ali, não é? E agora vamos ver aqui as outras frases. C. Este ano vou uma árvore. O que é que podes fazer a uma árvore? Cortar não podes, porque isso não é ser amigo do ambiente. Então, qual é a palavra que temos ali que podemos usar? Então, temos a palavra plantar. Muito bem. Vamos plantar uma árvore. Este ano vou plantar uma árvore. E isso é uma ação amiga do ambiente. Depois temos aqui, este ano, o Carlos vai... Repara para a imagem, nós temos ali 3 caixotes. Temos
um ecoponto, por assim. Temos ali 3 ecopontos, não é? E esses ecopontos servem para os lixos recicláveis. Então, este ano, o Carlos vai fazer o quê? Qual é a palavra que podemos usar aqui? Vai? Muito bem, vai reciclar. Este ano, o Carlos vai reciclar o lixo. E agora temos aqui ainda mais palavras, não é? E mais frases, temos estas 2. Então, temos aqui, este ano vou mais vezes a torneira. O que é que nós temos que fazer à torneira para pouparmos água? Vamos ter que fechar a torneira. Boa, muito bem. Vamos ter que fechar a torneira mais vezes. Ter mais cuidado, não é? Agora, este ano vou, e depois diz ali, banhos mais rápidos. Vou fazer o quê? O que é que nós fazemos? Tomar? Todos os dias, banhinho. Tomar banhos mais rápidos, não é? Em vez de ficarmos muito tempo debaixo do chuveiro, ser mais rápidos. Muito bem, tens aqui as frases todas, não é? Que nós tivemos a ver ali. Vamos relê-las. Temos aqui então, na linha A, tínhamos este ano vamos usar a bicicleta para ir trabalhar. Depois temos, este ano vais poupar na eletricidade. Este ano vou plantar uma árvore. A seguir tens, este ano o Carlos vai reciclar o lixo. Em seguida tens, este ano vou fechar mais vezes a torneira. E no final tens, este ano vou tomar banhos mais rápidos. Ora bem, então o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui, então, os verbos de cores diferentes. Temos o verbo ir, que está conjugado, não é? E que está ali roxo, vamos, vais, vou, vai, vou, portanto, que são formas do verbo ir, que está conjugado. E depois temos o verbo no infinitivo que está a verde. Temos usar, poupar, plantar, reciclar, fechar e tomar. Ora, nestas frases o que é que nós temos? Temos o verbo ir, que ajuda o verbo principal ou o verbo mais importante da frase, não é? Para que a frase fique bem. Então, quando temos ali, este ano vamos usar a bicicleta para ir trabalhar, usar a bicicleta, o verbo usar ali, é o verbo mais importante, mas não é menos importante, embora ali esteja apenas para ajudar, não é? Temos ali o verbo ir, uma forma do verbo ir, neste caso é vamos, não é? Porque é como se fosse nós vamos, não é? Ora bem, então, nós vamos, ali quando diz nós vamos usar a bicicleta para ir trabalhar, nós podíamos dizer também, eu e o meu amigo vamos usar a bicicleta para ir trabalhar, não é? Então, se eu tiver aqui eu e o meu amigo, é o mesmo que dizer nós. Está bem? Por isso é que dizemos ali vamos. Vamos, porque eu e o meu amigo vamos é o mesmo que dizer nós vamos. Está bem? Por isso é que ali não temos, portanto, ali não diz quem são as pessoas, mas diz vamos. Ora bem, para casa vais usar exatamente as formas que nós tivemos a usar aqui do infinitivo, que é usar o infinitivo, portanto, o verbo ir mais o infinitivo e completar 2 frases que te vou dar. Eu vou pôr estas frases aqui no slide para tu veres e estas frases dizem assim: o que vais fazer para melhorar o ambiente? E a tua frase deve começar assim: a partir de amanhã eu vou... E tu vais completar como achares que é a melhor maneira. Ou então, a partir de amanhã, eu e o meu amigo vamos... E aqui nós vamos usar exatamente a estrutura que utilizámos no último exercício, está bem? Do verbo ir mais o infinitivo. E depois completar a frase. Este é o desafio que te deixo para hoje.
Adeus e até à próxima aula.